Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento do Vaticano que é fascinante e, olha, muito oportuno. Ele busca esclarecer algo que está no coração de milhões de fiéis, os títulos de Maria. Vamos tentar entender juntos por que certas expressões são incentivadas e outras nem tanto. Então, qual é o ponto central disso tudo? É que títulos como corredentora e mediadeira vêm gerando bastante debate, até uma certa confusão, ainda mais com a velocidade das redes sociais. E foi por isso que o Departamento do Vaticano, que cuida da doutrina da fé, decidiu publicar essa nota. É uma forma de colocar um pouco de ordem na casa, sabe? E responder a perguntas que já vêm de décadas. E o nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente entende por que o Vaticano sentiu essa necessidade de clareza. Depois, a gente explora o conceito-chave da cooperação de Maria. Aí sim, partimos para a análise dos títulos mais controversos, corredentora e medianeira. Em seguida, vamos ver qual título o Vaticano prefere, que é Mãe dos Fiéis, e por quê. E para fechar, vamos direto ao coração teológico de tudo isso para entender o que é a graça. Ok, vamos lá. Por que esse documento e por que agora? O texto, na verdade, responde a uma necessidade cada vez maior de orientação. Sabe, propostas de novos dogmas, muitas publicações, discussões online, tudo isso estava gerando dúvidas e às vezes acabava promovendo uma visão meio que distante do equilíbrio da mensagem cristã. E é muito importante notar a intenção do Vaticano aqui, viu? Não se trata de criticar a devoção do povo, que é vista como um verdadeiro tesouro. Pelo contrário, o objetivo é valorizar essa devoção e, ao mesmo tempo, orientar a reflexão teológica para que ela fique sempre em harmonia com o Evangelho e com a centralidade de Cristo. A chave para entender a posição do Vaticano está toda numa palavra: cooperação. O documento deixa bem claro que a participação de Maria na obra da salvação é única, é ativa, mas sempre, sempre subordinada à ação de Cristo. Não é uma competição, de jeito nenhum. É uma colaboração muito singular. E olha, essa não é uma ideia nova, não. Tá tudo bem fundamentado nas Escrituras. Jesus a chama de mulher tanto em Caná quanto na cruz, conectando ela diretamente à hora da salvação. O sim dela foi um ato de fé totalmente livre, decisivo. E movida pelo Espírito Santo, Isabel a proclama bendita entre as mulheres, mostrando essa união íntima entre a missão dela e a de Cristo. Agora, vamos entrar no ponto mais delicado, o título corredentora. O documento é bem direto ao explicar por que o uso desse título é considerado inoportuno hoje em dia. Para a gente entender a posição atual, um pouquinho de história ajuda. O título corredentora surgiu lá no século XV e foi usado por alguns papas no início do século XX. Só que o Concílio Vaticano II, que foi um evento importantíssimo da Igreja nos anos 60, já evitou o termo de propósito. A preocupação sempre foi a mesma, que ele pudesse, de alguma forma, ofuscar o papel único e insubstituível de Cristo como o único Redentor. E aqui a gente tem a visão teológica do futuro Papa Bento XVI. Já em 1996, o então cardeal Ratzinger explicou que a fórmula corredentora se afasta muito da linguagem das Escrituras e da tradição mais antiga, o que pode acabar gerando mal-entendidos. Ele argumenta que tudo procede de Cristo e a palavra corredentora, bem, ela poderia obscurecer essa origem. E o Papa Francisco reforça essa posição de uma forma bem direta. Ele afirma que Maria nunca se apresentou como corredentora, mas sim como discípula. O ponto crucial é este: o Redentor é um só, e este título não se duplica. A obra da redenção é perfeita, não precisa de nenhum acréscimo. Agora, vamos passar para o título medianeira. Aqui, a questão é um pouco mais sutil, e o documento nos oferece uma distinção teológica muito importante para compreender o papel de Maria do jeito certo. Olha, a diferença aqui é fundamental. A mediação de Cristo é única, exclusiva, como diz a primeira carta a Timóteo, ele é a fonte de toda a graça. O papel de Maria, por outro lado, é o de uma intercessora, uma mãe. Ela não substitui a fonte, mas aponta para ela. É como em Caná, quando ela diz, fazei o que ele vos disser. Ou seja, ela intercede, ela não medeia no sentido mais estrito da palavra. Então, se corredentora é desaconselhado e medianeira precisa de um monte de ressalvas, qual é o caminho proposto? O documento direciona a gente para o coração da devoção mariana, o título Mãe dos Fiéis. O conceito central é o de maternidade espiritual. A ideia é que a maternidade de Maria, que começou com aquele sim para ser a mãe de Jesus, se estende a todos que são membros do corpo de Cristo.
Lá na cruz, Jesus a entrega como mãe a todos os discípulos. E a gente pode entender essa maternidade a partir de 3 pilares. O fundamento é seu papel como mãe de Deus. A natureza é uma cooperação sempre em Cristo e para a Igreja. E a sua função principal é uma intercessão que nos leva a Cristo, nunca a si mesma. E este exemplo, que é citado no próprio documento, é muito comovente. As palavras de Nossa Senhora de Guadalupe a São João Diego expressam perfeitamente essa natureza terna, pessoal, protetora da maternidade dela. Não estou eu aqui, que tenho a honra e a felicidade de ser tua mãe. Chegamos agora na parte mais profunda dessa análise. Para entender de uma vez por todas por que certos títulos são problemáticos, a gente precisa entender o que a Igreja ensina sobre a graça. O ponto crucial é o seguinte: a graça não é uma coisa que se pode passar de mão em mão, como se fosse um pacote. Não, é o dom gratuito da própria vida de Deus, que é infundida diretamente na nossa alma pelo Espírito Santo. É uma relação pessoal, íntima, um canal direto entre a pessoa e Deus. E isso nos leva a uma verdade teológica muito poderosa. Somente Deus pode chegar ao núcleo mais íntimo da alma. A união entre Deus e uma pessoa em estado de graça é direta, é imediata. É um espaço sagrado onde nenhuma criatura, nem mesmo Maria, pode se colocar no meio. Então, qual é o papel de Maria nisso tudo? O documento usa uma palavra bem interessante: dispositivo. Pense nela não como o cano por onde a água passa, mas como a pessoa que ensina a gente a abrir a torneira. Ela não é um canal da graça. Pela sua intercessão, ela ajuda a preparar os corações, a nos dispor para receber o dom que só Deus pode dar. Ela favorece a nossa união com Cristo, mas não a realiza. E para concluir, fica esta reflexão da Conferência de Aparecida. A verdadeira devoção, como a de Maria, não busca a autossuficiência. É um amor que para, que contempla e que confia. A pergunta final, então, não é só sobre quais títulos a gente usa, mas sobre o que eles revelam a respeito da nossa fé. Estamos buscando intermediários que nos isolem do mistério ou uma mãe que nos leve pela mão para um encontro direto com Deus? Fica a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise.